Na última aula, nós vimos a respeito do Evangelho de João. Estão lembrados disso aí? Né? Nós vimos Evangelho de João. Aí depois nós continuamos, passamos por Atos dos Apóstolos, não foi isso? Atos. Depois de Atos, dentro do livro de Atos, nós vimos a respeito das 3 viagens missionárias. 3 viagens. Melhor, antes das viagens missionárias, nós vimos o nascimento da igreja, né? Nascimento da igreja. Vê a partir aí do livro de Atos. É 15, né? Página 15. Então nós vimos aí nós vimos a divisão do livro de Atos. Ele se divide em 4 partes. Nós, através dessa divisão, quando nós lemos a profecia de Jesus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, o espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, houve aí 4 divisões no livro de Atos, quando Jesus falou. Então, recebeu poder. Depois, os discípulos testemunhariam de Jesus em Jerusalém, parte 2. Na Judéia, parte 3. Em Samaria, parte 4. E até os confins da terra. Então, essa é a divisão de Atos dos Apóstolos. Está aí na página 13, essa divisão. Tá? Então, recebereis poder, parte 1, para ser testemunha em Jerusalém, parte 2, Samaria e Judéia e Samaria, parte 3, e os confins da terra, parte 4. Tá ok? E aí, disso para frente, nós vemos toda a história, o desenrolar da história da igreja. Capítulo 2, a descida do Espírito. Capítulo 3, a cura do coxo. Capítulo 4, o testemunho dos apóstolos, a prisão de Pedro e de João. Capítulo 5, a instauração dos diáconos. Capítulo 5, a morte de Ananias e Safira. Capítulo 6, a instauração dos diáconos. Capítulo 7 e 8, o testemunho de Estevão e o martírio. Foi o primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir da igreja, Estevão. E aí depois nós vemos aí, capítulo 9, aí entra Paulo, que se converte. Saulo, que se torna... Não. Olha aí, tá vendo? Pegadinha. Pegadinha. Vamos lá. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Ou vamos dizer que não mudou. Não mudou. Por exemplo, tá aqui Saulo. O Saulo aqui, ele era carequinha, né? Então não precisa de cabelo. O Saulo aqui, ele era Paulo também. Saulo. Por que Saulo? Eu falei, hein? Saulo por quê? Nome quase judeu. Nome judeu, judaico, né? E Paulo foi o quê? É o nome o quê? Romano. Por quê? Porque Paulo ele era judeu / romano. Ele era da tribo de Benjamim. E ele era da cidade de Tarso. Cidade de Tarso era uma província romana. Por isso que fala Paulo de Tarso. Porque ele nasceu na cidade de Tarso,
Mas ele era judeu porque na cidade de Tarso possuía colônia judaica, ok? Ou seja, ele tem dois nomes, tanto Saulo quanto Paulo. Mas é a mesma pessoa e não foi, ele deixou de ser Saulo para ser... Não. Ele era Saulo e Paulo, assim como João Marcos. Lembra que eu falei de João Marcos, primo de Barnabé? Paulo também, Saulo e Paulo, mesmo nome, ok? Ele era Saulo e foi transformado em Paulo. Não. O nome vamos na Bíblia. Eu já vi também desse jeito. Tem. Mas o nome dele é Saulo, é o nome judaico. E o nome romano, Paulo. Mas ele deveria ser chamado Saulo, por ser judeu? Tanto é que a gente pode ver que os cristãos judeus ou hebreus chama ele de Saulo. A igreja de Antioquia chama ele de Saulo, porque a maioria lá era judeu. Já o pessoal ali da Galácia do Sul, da igreja os Gálatas, a igreja de Colossos, a igreja ali de Roma, chama ele de Paulo, não Saulo. Entendeu? Então, tanto fazia chamar ele de Paulo, ou de Saulo, ou Paulo. Nome judaico, nome romano. Só mudou essa. Sim. Ok? Então, que não haja dúvida nisso aí. Não caia nesse negócio, que ele era Saulo e foi transformado. Não. É igual a Abraão, Deus chamou Abrão e transformou para Abraão. Isso foi. Aí as pessoas querem associar. Ele era Saulo e o nome foi transformado em Paulo. Não, ele era Saulo e também Paulo. Jacó foi transformado em Israel. Jacó em Israel. Isso daí é outro contexto. Aqui, exatamente, aqui não. Aqui ele possuía dupla nacionalidade. É igual, por exemplo, se você for para os Estados Unidos ou outra nacionalidade, você receber outra nacionalidade, você pode trocar de nome lá. Tanto é que as pessoas, quem se converte ao Islã, ela troca o nome. Porque é como se ele pertencesse fizesse parte, fosse membro do país do Estado Islâmico pelo qual ele se converteu. É mais ou menos assim. Por isso que troca o nome. Mas, no caso de Paulo, não. Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Ele poderia ser chamado de Saulo ou de Paulo. De Paulo ou de Saulo. E aí nós vemos o decorrer da história. O Espírito de Deus manda separar. Aí nós vemos aqui, temos a primeira viagem missionária, primeira viagem, segunda viagem e terceira viagem. Nós vimos o quê? Que nessas três viagens, Paulo escreve às igrejas. Eu creio que você anotou aí anotou o que nós vimos. No decorrer das três viagens, Paulo escreve às igrejas, e aí nós vimos as datas. Estão lembrados disso aí? Nós vimos as datas, a separação. Ele escreveu para a igreja da Galácia no ano aproximadamente 48, 49 depois de Cristo. Até a última carta escrita por Paulo, que foi 2 Timóteo. Ok? Vamos lá então. Então nós encerramos na última aula as cartas paulinas. Nós vimos depois que ficaria complicado para a gente dar continuidade. Então vamos terminar agora com as chamadas epístolas. Alguém lembra aí o nome que eu falei? Sem ser os escritos de Paulo? Eu falei, hein? Gerais ou
cartas católicas. Por que católicas? Porque ela servia para toda a igreja. Tanto a igreja de Colossos, quanto a igreja de Éfeso, quanto a igreja de Filipenses, a igreja de Colossenses, tanto a igreja da Galácia, quanto a igreja de Roma. Elas não possuem um endereço, elas não são direcionadas especificamente para uma determinada igreja em uma região. É endereçada à igreja. Por isso que nós chamamos de epístolas gerais ou cartas católicas, epístolas católicas, porque ela tem uma abrangência dela bem maior do que as cartas paulinas, certo? Depois de 2 Timóteo, qual é a carta que sucede esse escrito? Vamos lá, sem olhar? Eita, e agora? Hã? Não. Não, depois de quê? Depois de 2 Timóteo. Tito. Depois de Tito, só tem um capítulo. Filemon. Depois de Filemon, vamos? Hebreus. Ou seja, de Hebreus para frente, vamos começar as cartas gerais. Fecha a Bíblia. Vamos lá. Hebreus. Depois de Hebreus, o meio-irmão de Jesus. Hã? Tiago. Depois de Tiago, vamos. Primeira. Outra coisa. Se eu ver você dando saudação aqui na igreja ou em qualquer lugar e falar, vamos abrir a Bíblia no livro, eu já vou tirar meu sapato e tacar na sua cabeça. Não é livro, não é carta, né? Pedro não é livro, é carta, é epístola. E se é epístola, não é primeiro, é primeira. Eu vou puxar a sua orelha se eu ouvir você falando isso aqui. O Novo Testamento é tudo Primeira. O Antigo Testamento, tudo primeiro. Por que isso? Por quê? Mas Atos é primeiro, Atos? Exatamente. Por quê? Olha a ideia. Olha a ideia. Por que isso? Vamos lá. Antigo Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento não possui carta. O Novo Testamento só possui livros. Então nós temos lá, ó, Samuel. Depois nós temos Reis. Depois nós temos Crônicas. Ok? Samuel, Reis e Crônicas não são cartas, são livros. Então quando você falar, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, você fala a livro. É o livro. Então, para não cair no erro, o que é que eu aconselho? Quando você se referir aos livros que se repetem do Antigo Testamento, fale assim, ó, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Porque tem gente que fala assim, ó, abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Está errado. Abra a sua Bíblia em 2 Reis. Está errado. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Está errado. É 1 Samuel. 2 Samuel. 1 Reis. 2 Reis. 1 Crônicas. 2 Crônicas. Você já viu, todo mundo fala assim, né? Tem muita gente que fala, aqui na igreja fala. Mas se você que estuda aqui e falar errado, você já sabe. Então mentalize isso aí. Hã? Primeiro livro das crônicas. Quem não dá, não tem erro.
Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro dos reis. Pronto. Primeiro livro das crônicas. Eu acho que é a mania, porque crônicas, como é feminina, e as pessoas, primeiras crônicas, acham que... Mas não está errado. Primeiro crônicas. Primeiro crônicas. Segundo crônicas. É masculino. No Novo Testamento é tudo feminino. Primeira Coríntios. Segunda Coríntios. Primeira Timóteo. Por quê? Primeira carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Primeira Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Então, Antigo Testamento, masculino. Novo Testamento, feminino. Primeiro Pedro. Terceira João. Ok? Não caia mais nesse erro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atos é um livro histórico. Vamos abrir o livro de Atos. Sim. Sim. Atos não tem. Como só tem um, você pode falar direto. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Em Atos, a pessoa já sabe que é Atos dos Apóstolos. É uma inferência, né? Vamos abrir a Bíblia em Atos. A pessoa já sabe que é Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Vamos lá. Depois de 1 Pedro, vem o quê? 2 Pedro. Depois vem quem? Primeiro, terceira Pedro? Primeiro ou primeira? Primeiro? Primeira. Olha aí. Olha, questão de prova, hein? Aí nós seguimos aí, ó. 2 João, 3 João. Depois, Judas. Judas Iscariotes, não é? Não. Quem é esse Judas aqui? Quem é esse Judas? Não. É o meio irmão de Jesus. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é meio irmão de Jesus. Ele é igual esse Tiago aqui, ó, meio irmão de Jesus. Por que meio irmão de Jesus? Porque é parte de mãe. Parte de mãe. Ele não veio, não foi gerado pelo Espírito. Foi gerado só pela mãe e por José. Entendeu? Meio irmão, meio irmão. Ok? Só parte de mãe. Mas esse Judas aí não era Iscariote, não. Não entendi. Se tornou depois, como Tiago. Ele se tornou depois. Depois que ele viu que o testemunho era verdadeiro de Cristo. Só você lê João 7. Nem os irmãos de Jesus criam nele. João vai falar isso porque os seus irmãos não criam nele. Entendeu? Quando eles vão subir para a festa da purificação, e aí João começa a escrever que os irmãos de Jesus falavam: como é que alguém que quer ser visto não está no meio da multidão? Se tu quer ser conhecido, tem que estar lá. Só que eles falavam isso para Jesus, zombando de Jesus. Não que eles criam em Cristo, que Jesus era o Cristo. Só que depois que tudo aconteceu, depois do sofrimento, crucificação, ressurreição, ascensão, aí viu a notoriedade de testemunha que eles creram. Porque é até difícil, né, acreditar mesmo. Naquela época não tinha, hoje é mais fácil para nós que escrito, né? Sim. Tem as histórias. Sim, até porque assim, como Jesus falou, o profeta não tem honra na sua própria casa. Tem que acontecer isso aí. Certo? Então, os irmãos de Jesus, esses daqui principalmente, creram nele depois que viram a notoriedade dos testemunhos. Mas até a época que Jesus estava na terra, nada. Rapaz, eu acho que eu sentiria vergonha. Poxa, o próprio Deus se manifestou e eu não acreditei. Era da minha família, né? Arrependimento nem
Mas ainda bem que o arrependimento é válido, né? E depois de Judas, nós temos o livro das revelações, ok? Apocalipse. Quem foi que escreveu esse livro aí? Foi... Vamos entrar já já. Vou pedir para a nossa secretária passar aqui o slide, por favor. Porque a gente entra aqui e aí vocês vão entendendo os escritos das cartas gerais e do Apocalipse. Porque não adianta só entrar falando data e você não... Vamos lá. Então, olha lá. Isso aí não tem na apostila, tá? Não tem na apostila. Tá aí, imperadores. Então o que acontece? Nós comentamos na aula passada sobre o martírio de Pedro e Paulo. Vocês estão lembrados disso aí que a gente falou? Conversamos aqui sobre o martírio de Pedro e Paulo, que nos anais da igreja provavelmente os dois morreram na mesma época. Ok? Os dois provavelmente morreram na mesma época. Então, nós temos ali, ó, a dinastia Júlio-Claudiana. Por que Júlio-Claudiana? Júlio deriva de Júlio César. Júlio César foi o cara, vamos dizer assim, de Roma. Foi o cara que transformou a cara de Roma de uma república para um império. Júlio César foi o que repaginou a cara de Roma. Por isso, a partir de Júlio César para frente, há uma sucessão hereditária de imperadores. Porque o imperador, ele era apenas, vamos dizer assim, era como se fosse um dono de uma legião, de um exército que ordenava, mandava, ia à guerra. Ele não tinha, ele não participava, ele não era um ditador, vamos dizer assim. Ele não era quem dava as cartas na república. Ele era o cara que apenas levava o exército, pelejava no campo de batalha e trazia a honra para Roma. Mas Júlio César foi quem mudou esse negócio. Porque quando ele venceu lá na Gália e foi atrás de Pompeu, porque ele ficou sabendo que Pompeu queria dar o golpe, ele foi atrás e aí Pompeu foi morto no Egito e ele volta para Roma, depois de ter vingado. E aí o que ele faz? Ele se autoproclama ditador por 10 anos. Mas depois, com o passar do tempo, desses 10 anos, ele vê que o negócio era bom. Aí ele falou, opa, peraí, muda aí, não vai ser mais 10 anos não, vitalício. E aí onde acontece o assassinato, ele morre dentro do Senado, toma, segundo aí os anais, ele toma cerca de 23 golpes de faca, eu esqueci, de sabre, 23 perfurações no corpo de Júlio César. E tem um rapaz, eu já contei essa história aqui, o rapaz que ascende no lugar dele, o rapaz que vem, que não é filho dele, mas é sobrinho e ele adota como filho. Esse rapaz, Augusto, ele toma o lugar de Júlio César. Eles têm um embate, eles quem? Augusto, César Augusto e o braço direito de Júlio César, Marco Antônio. Os dois ali, eles têm uma rixa, uma intriga. Marco Antônio vai para o Egito e lá mesmo ele morre. E aí César Augusto ele toma o poder, porque o Egito era vassalo de Roma. Quando Marco Antônio foi para o Egito, ele trancou todas as passagens que levavam grãos para Roma. E aí que foi o problema. Deu-se a guerra de Aço, Marco Antônio perde, ele tira a sua própria vida, César Augusto vai lá, sitia o Egito, toma de volta o poder e estabelece a paz romana. Estão lembrados disso aí que eu falei, Pax Romana? Tem na sua apostila. Depois da Pax Romana,
não houve mais guerras, não houve mais conflitos, não houve mais intrigas, não houve mais revoltas como havia, porque houve de fato uma paz. É onde Jesus Cristo entra no cenário, aonde tudo muda, as estradas romanas dão acessos à entrada e saída de Roma pacificamente, sem ser os comerciantes, sem sofrerem, sem serem assaltados. Os navegantes não sofrem mais por perseguições de piratas. Por quê? Por causa da paz romana. E com o passar do tempo, no ano de 14, vem um imperador que sucede César Augusto, chamado de Tibério. Tibério, ele era enteado de César Augusto. Ele assume o poder e ele continua no poder até o ano 37. Vamos lá, filha, por favor. E aí, por isso que se chama dinastia Júlio. Qual foi o nome que vocês viram lá? Dinastia. Vamos lá, dinastia Júlio Claudiana. Não esqueça desse nome. Não esqueça. Dinastia Júlio Claudiana. Ok? Depois de Tibério, no ano 37, Tibério morre. Tibério era enteado de César Augusto. Ele morre. Agora, esse rapaz aqui, ó, Caio Júlio César Augusto Germânico, assume o poder. Esse camarada aí, o apelido dele era Calígula. Foi um dos piores imperadores depois que começou a ascensão de imperadores em Roma. Foi um dos piores. Por quê? Primeiro, esse camarada aí, ele era a devassidão em pessoa. A devassidão em pessoa. Ele reuniu todos os senadores e ele tomou as esposas dos senadores como concubinas e mandou matar todos os integrantes do Senado. Ele tinha tanto ódio pelo Senado que ele tinha um cavalo que ele ganhou de presente e ele nomeou esse cavalo como cônsul de Roma. Ele era doido, esse aqui, chamado Calígula, apelido de Calígula, porque ele detestava o Senado. Cônsul era uma espécie de primeiro-ministro do país, ou seja, o cônsul, ele lançava e o Senado aprovava. Então, ele tinha tanta repulsa pelo Senado, que ele fez uma chacota com o Senado, nomeando o cavalo o primeiro cônsul de Roma. Esse nome Calígula, esse apelido, é porque quando ele era pequeno, ele se vestia de soldado e ia com seu pai para as guerras. E ele calçava as sandálias de soldado, e as sandálias dos soldados se chamava caligas. E aí esse é um diminutivo de sandalinhas ou botinhas. E aí por isso que ficou esse nome. O soldado chamava ele de botinhas, ou Calígula no latim. Então ele começou a reinar no ano 37, depois que o seu padrasto morre. Ele reina, olha o tanto de tempo que ele reinou. Apenas 3 anos e alguma coisa, quase 4 anos. Ele reinou do ano 37 ao ano 41 depois de Cristo. A guarda pessoal dele, os pretorianos, foram lá e mataram Calígula, porque ele era terrível, era atribulado. Mataram Calígula, mataram o imperador. E quando eles mataram o imperador, surgiu outro imperador. Quem foi? Foi esse camarada aí, ó. Esse camarada era o tio de Calígula, Tibério Cláudio César Augusto Germânico. E sim, ele era vesgo. Ele era chamado de o imperador velho. Ele era já avançado em idades quando mataram o sobrinho dele e ele assumiu o poder. Esse foi um dos poucos imperadores. Imperador Cláudio
foi um dos poucos imperadores que não se entregou à devassidão. Por quê? A fama dos imperadores era que eles gostavam de um relacionamento antinatural. Ou seja, eles pendiam ao homossexualismo. Quase todos os imperadores. Se você for na história de Roma, você vai ver que praticamente quase todos os imperadores, eles possuíam relacionamentos homoafetivos. Só que esse aqui foi um dos poucos. Sim, tem. Isso recebeu influência dos gregos. Mas vamos deixar isso aí para outra hora. E Cláudio foi um dos poucos imperadores que não se inflamou nesse meio do homossexualismo. E ele reinou entre o ano 41 e 54 depois de Cristo. Cláudio aparece na Bíblia, se você não sabe. Abra aí Atos dos Apóstolos. Abra aí Atos. Vamos lá. Se você encontrar aí a parte onde Paulo encontra Priscila e Áquila. É onde também ele encontra Apolo. Vê se você consegue aí localizar. Vê se você consegue encontrar aí. A primeira vez que Apolo aparece no livro de Atos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Capítulo. Vamos lá. Ele encontra em Roma? Não, é isso, em Roma. É isso mesmo. Em Roma não, rapaz. Em Roma não, porque ele foi em Roma só depois. Ele foi para Roma só depois. Mas e Priscila e Áquila não era de Roma? Sim. Encontrou aí onde é? Que eu vou explicar o porquê. 18, versículo 18. Paulo deixou Priscila, eu estou entrando na sinagoga, começou a debater no Deus e disse que ficasse mais tempo sem Deus. Eu trarei o lugar de Deus e Deus está certo. Para chegar em Cesareia, subiu até ele para saudá-lo. E depois desceu para Antioquia. Depois de passar a vida em Antioquia, Paulo viajou região da Galácia, Vai lá para o começo do capítulo 18. É onde ele encontra Priscila e Áquila. Onde eles estão? Corinto. Paulo ainda não havia descido para Roma. Atos 18. Olha lá, ó. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter quem? Cláudio, esse camarada aí, ó. Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Cláudio baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma e das províncias. Por que isso? Por causa da crescente do cristianismo. Nessa época, ainda não havia crescido a perseguição contra os cristãos da parte dos romanos. Quem perseguia os cristãos eram os judeus.
Mas por causa dos tumultos, esse imperador Cláudio, ele receoso em que ocorresse ali um princípio de montim ou revolta dentro de Roma ou nas províncias, ele fala, ó, todos os judeus, ele generalizou, porque havia romanos que eram cristãos, ó, sai de Roma, some daqui, não quero problema aqui na minha Roma não, some, desapareçam da minha cidade. Foi quando Paulo encontrou Priscila e Áquila, que saíam da Itália por causa do decreto, por causa dessa ordem de Cláudio. Então ele aparece aqui nos escritos. Esse imperador Cláudio, ele morreu de velhice, no ano 54. E quando ele morre, o seu enteado, quem é o próximo? Aí entra aqui o camarada. Aí entra o camarada. Oh, coisa linda, né? Nero Cláudio César Augusto. Essa figura eu coloquei aí porque os cientistas, os arqueólogos, eles estão fazendo agora, eles descobriram um meio para trazer a imagem dos imperadores romanos o mais próximo possível da realidade. E assim, provavelmente, seria a figura de Nero. Provavelmente seria a figura de Nero, desse jeito aí. E esse camarada aí, ele reinou. Ele imperou entre o ano 64, da morte de Cláudio, seu padrasto, até o ano 68. Durante esse tempo, os 10 primeiros anos foram uma maravilha. A mãe de Nero, foi ela quem articulou para que Nero, assumisse o trono. Conseguiu. Ela ditava o que Nero teria que fazer. Só que ele se enfureceu tanto que ele mandou matar a própria mãe. Depois de 10 anos. Ele mandou matar a própria mãe. Sêneca, um dos filósofos, era conselheiro de Nero. Ele mandou matar Sêneca. Por quê? Porque também Sêneca aconselhava para que ele fosse sensato, para que ele não fosse desmiolado, vamos dizer assim. Foi quando Nero mudou, ele ficou doido. Se você ler Romanos capítulo 1, lá no versículo 26 e 27,